Oi gente, tudo certinho com vocês? No último vídeo, Mila falou um pouco sobre a história dos tecidos e agora a gente vai entender um pouco mais sobre como funcionam as fibras. E tem um universo de informações a respeito disso e a gente vai conversar agora. Antes de qualquer coisa, é necessário a gente entender que essa roupinha que a gente está usando agora, que você está usando agora, antes disso ela passa por várias etapas prévias. E lá, o primeiro processo no início se inicia com a fibra. A fibra é a matéria-prima do que vai se tornar o tecido. E aí tem a fibra, depois ela se transforma em fio, então essa matéria-prima passa por um processo de fiação, aí ela se transforma no fio. Depois desse fio, ele passa pelo processo de tecimento, e aí ele vai ser tecido, vocês vão entender um pouco melhor no próximo vídeo com Mila sobre como ele é tecido, que ele pode ser através de malha ou tecido plano. E aí, depois desse processo do tecimento, ele se transforma finalmente no tecido que a gente encontra nas lojas, quando a gente compra por metro para fazer as nossas peças. Agora, entendendo todos esses processos até chegar no tecido, a gente precisa entender como esses tecidos são classificados. Esses tecidos eles podem ser classificados como naturais, artificiais ou químicos. No processo natural, ele pode ser dividido entre natural vegetal ou natural animal. O natural vegetal, as mais conhecidas é o algodão, que a gente usa muito aqui no Brasil, e o linho, né? Inclusive dentro do algodão ele existem várias e várias informações, vários tipos de algodão, né? Tem o algodão que já vem colorido, tem o algodão que é muito conhecido hoje, assim, orgânico, que é aqui no ladinho da gente, na Paraíba. Tem algodão feito através da agricultura familiar, ele gera menos impacto, né? Tem o algodão que ele já vem colorido. Então, assim, dentro desse universo tem várias possibilidades. E também temos o linho, né? E o linho, ele é conhecido muito pelo preço também, né? E ele é um dos mais antigos que existe. Certo, agora que a gente entendeu sobre os tecidos naturais, né, vegetais, a gente vai entender sobre os animais. E o mais conhecido sobre os animais são o tecido de lã e o tecido de seda. O de seda ele é feito através do bichinho da seda e ele tem um longo processo, né? Ele é bem caro e ele é bem caro tendo uma explicação. E a gente vai até botar na descrição do vídeo um vídeo que justamente explica esse processo. Ele é um tecido bem caro de ser construído, né? Passa por vários processos, é feito através da lavinha da seda. E esse bichinho, cada bichinho pode criar até 1.300 metros de fio que vai se transformar no tecido da seda. E agora, saindo da fibra natural, a gente entra na fibra artificial, que ela é uma fibra que ela é feita através de matéria-prima natural, porém ela recebe intervenções químicas e físicas, então faz com que ela não seja 100% natural. E um dos tecidos mais conhecidos das fibras artificiais é o viscose. A gente também utiliza muito aqui no Brasil, por ele ser um tecido mais fluido, mais leve, inclusive o que eu estou usando no momento é um viscose. E ele é feito através da celulose, né, da madeira, e alguma das características dele é a questão do encolhimento, né? Ele tem essa questão do encolher, mas ao mesmo tempo ele também é bem fresquinho e ele é bem fluido, então faz com que a gente consiga usar ele no dia a dia. E além do viscose, também tem o tencel, que ele é conhecido também como liocel. Ele já é como se fosse uma viscose melhorada. Ele utiliza árvores recicladas, então o processo de construção dele é menos danoso ao meio ambiente. E aí ele acaba sendo conhecido como um viscose sustentável, né? E agora, saindo das fibras artificiais, a gente vai falar um pouco sobre as fibras químicas, que ela divide opiniões por ser feita através basicamente do petróleo, né? Então, basicamente o que a gente veste é plástico.
E aí ela passa por um processo de combustão, assim, um processo que acaba sendo muito danoso ao meio ambiente. E a gente até conversa, comenta assim, eu e Mila, com nossas alunas, que a gente às vezes reclama tanto, né, que a gente tá usando vou comer uma comida orgânica, vou comer uma alimentação orgânica, mas a gente não para perceber que a gente tá usando plástico, a gente tá vestindo plástico e que essa roupa vai demorar um longo tempo para se decompor, né? E dentro desse processo das químicas, a mais conhecida é o poliéster e a poliamida, né? Então, são tecidos que eles são sintéticos e eles foram criados a princípio para melhorar, né? Trazer fibras que são mais baratas, né? No caso, o poliéster, muita gente gosta muito porque ele não, além dele ser mais barato, ele não amassa, então acaba sendo bem útil. Porém, por ser basicamente plástico, ele traz um tipo de calor quando a gente está usando no dia a dia. Então, tem essas características entre um e outro que é importante saber, porque a partir desses principais, né, entendendo o natural, o artificial, o químico, a partir disso, basicamente, que os tecidos vão se destrinchar entre composições, né? Se ele vai ser 100% linho, se ele vai ser 50% linho, 40% viscose, 10% poliéster. E aí, a partir dessas principais fibras de tecidos, que começa essas outras variações. E para resumir, ele acaba sendo um tecido que é muito usado na indústria, e aí por conta justamente do seu valor, né, apesar de todo o impacto. E enfim, isso é assunto para outro vídeo e a gente pode continuar em outros. Mas eu quero saber o que é que vocês acharam desse. Se tiver alguma dúvida, conta pra gente que a gente vai estar aqui novamente para trocar com vocês. Muito obrigada e até mais!